Salve, Tricolor Paulista! Rick aqui para fazer esse pré-jogo, São Paulo e Curitiba. Acho que como São Paulino já estou ansioso para esse jogo, porque é um jogo importantíssimo. Vamos destrinchar tudo aí a respeito desse jogo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vou pedir para você deixar o like aí, se inscrever no canal. Não esquece que fortalece, ajuda a compartilhar um pouco mais aí do nosso trabalho para mais pessoas. Mas o São Paulo joga hoje com o Curitiba em casa, né? Finalmente estamos de volta ao Morumbi. A gente não jogou ainda no Morumbi depois da pausa para a Copa, né? Então, finalmente a gente vai ter um jogo em casa no Morumbi. A gente já teve um jogo como mandante, mas não foi em casa, né? Então agora a gente tem uma sequência de 2 jogos aí no Morumbi, hoje terça-feira. Hoje esse jogo é válido pelo Brasileirão, 23ª rodada. Então esse jogo é hoje, sabadão, às 9 da noite. Um horário que não é do melhor horário, né? Mas pelo menos é um horário que dá para todo mundo, a maior parte das pessoas irem ao estádio. Na volta ainda vai ter metrô, porque o metrô tá funcionando 24 horas de sábado para domingo. Então, tende a ter muita gente no estádio. O próprio São Paulo já divulgou que vai ter pelo menos 30 mil pessoas, né? 30 mil ingressos já foram vendidos. Eu chuto aí que até a hora do jogo vai dar 35, 40 mil pessoas aí sim no jogo. O estádio não vai estar lotado, né? Absolutamente lotado ainda pela má fase do time, mas eu acho que tendo a vitória hoje, né, ganhando hoje, talvez terça-feira encha ainda um pouco mais, no próximo jogo do São Paulo em casa encha ainda mais, então vamos ver o que acontece aí, mas já foram 30 mil ingressos vendidos aí. Esse jogo é transmissão só do Premier, né? Vai passar na Sport TV também, a depender do estado. Acho que no estado de São Paulo não passa na Sport TV. Quem for de São Paulo, eu sempre recomendo ir no jogo. Tem ingressos a R$10, meia entrada no setor norte, tá R$10, então um preço bem acessível, dá pra ir. Eu não sou de São Paulo, né? Pra quem não sabe, novamente, sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, fico umas 4 horas e pouco. E hoje eu tenho alguns compromissos, então eu não conseguiria ir, mas na terça-feira estarei lá, tá? Na terça-feira eu vou fazer um bate-volta lá pra São Paulo e acompanharei São Paulo e Bolívar aí, se tudo der certo, voltar com essa classificação pra casa. Quem não tem Premier, cola no Discord com nós. A gente vai estar em live a partir das 8h30, mais ou menos. Então a gente abre live hoje um pouquinho mais em cima, sabadão, sabe como é que é, né? Então 8h30 mais ou menos a gente abre a live aí. Pra resenhar, né, fazer aquela conversa, falar da escalação e assistir o jogo junto. E a arbitragem é inteira feminina, né? As 2 assistentes e a árbitra principal hoje é quem vai apitar esse jogo. Honestamente, eu não conhecia nenhuma delas, mas a arbitragem inteira feminina no jogo hoje. Vamos começar falando nesse pré-jogo aqui do Curitiba, né? Como é que tá o Curitiba? O Curitiba tá em 10º no campeonato com 30 pontos. Então tá só 2 posições na frente do São Paulo, mas tá com 4 pontos a mais que o São Paulo, né? Então, querendo ou não, é praticamente um confronto direto. Porque se o São Paulo ganha, o São Paulo fica a 1 ponto, né? Se aproxima ali do Curitiba, que tá entre os 10 primeiros. Você já fica... A diferença ali, né, do próprio Curitiba para uma potencial zona de Libertadores é de 3 pontos. Então, também você começa a se aproximar ali para um G5. Você começa a ficar um pouco mais perto. Então, mas eu acho que o foco nem é esse, né? O foco ainda segue sendo somar os 45 pontos. Mas o que eu quero dizer é que o campeonato tá muito embolado, né? Então, praticamente nesses jogos que você vai pegar os times de meio de tabela, ou até mesmo embaixo da tabela, são jogos muito apertados, são jogos, praticamente todo jogo é confronto direto. Todo jogo você ganhando, você vai ficar um pouco mais perto da parte de cima e um pouco mais longe da parte de baixo e vice-versa. Então é um jogo importantíssimo porque, na minha concepção, é um confronto direto. O Curitiba vem até fazendo um campeonato, na minha concepção, surpreendente, porque o Curitiba foi um dos times que subiu da Série B, né, no ano passado, então... Todo time hoje em dia que sobe da Série B é um dos candidatos a cair no ano seguinte. Isso infelizmente, é um fato, né? A Chapecoense está aí para provar que eu não tô mentindo, né? O Remo também tá brigando na parte de baixo. Aí o Atlético Paranaense acho que é a única exceção que tá surpreendendo todo mundo e tá lá em cima na tabela. Mas o Curitiba ficando nesse meio de tabela, pra mim, já é surpreendente. Pra mim, o Curitiba ia brigar pra não cair. Por enquanto, não está. Pode ser que até o final do campeonato, se bem que precisa mais de 15 pontos aí pra se livrar, não é muita coisa, pensando que a gente ainda tá... hoje é a 23ª rodada do campeonato, né? Por ter jogado a Série B ano passado, o Curitiba só tá em 2 competições, né, nesse exato momento, estava, né, em 2 competições, que é o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o Curitiba foi eliminado pro Santos, então o Curitiba já tá fora da Copa do Brasil também. Então o Curitiba agora toda a sua dedicação é ao Campeonato Brasileiro. Pós-Copa, o Curitiba, ele já jogou 4 jogos, né, os 4 do Campeonato Brasileiro. Esses 4 do Campeonato Brasileiro, o Curitiba perdeu 2, mas foi para Palmeiras e Cruzeiro, times da parte de cima da tabela.
que estão ali no G5 nesse momento, né? Então, perdeu esses 2 jogos, empatou um, que foi contra o Red Bull Bragantino, e ganhou agora na última rodada contra a Chapecoense em casa. Com todo respeito, ganhar da Chapecoense é mais do que obrigação hoje em dia. Digo isso hoje porque semana que vem o São Paulo vai enfrentar a Chapecoense e a gente precisa ganhar da Chapecoense no domingo que vem também. Eu enxergo essa sequência de 3 jogos do São Paulo pra gente ganhar esses 3 jogos e mudar completamente os ânimos, mudar totalmente ali o patamar. Então, querendo ou não, o Curitiba voltou um pouquinho mais lento nessa pausa, depois dessa pausa para a Copa, né? Onde acaba perdendo para Palmeiras e Cruzeiro, empata com o Red Bull e acaba ganhando aí da Chapecoense de 2-1. Porém, tem um detalhe bem importante aqui do Curitiba, tá? O Curitiba ele é o 3º melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Sim, 3º melhor... mandante não, 3º melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Então, o Curitiba costuma ser uma pedra no sapato quando joga fora de casa. O Curitiba é em 3º e só tá atrás do Palmeiras e Flamengo, que é o líder e o vice-líder. Então, é um time para tomar cuidado, porque normalmente se porta muito bem fora de casa. É um time que se defende muito bem, sai bem no contra-ataque, e é basicamente pelo metade dos pontos aí que o Curitiba tem é fora de casa. Então, a força do Curitiba fora de casa é tão forte quanto eles dentro de casa, basicamente. Por isso que eles estão fazendo esse campeonato surpreendentemente positivo, porque eles estão jogando muito bem fora de casa. Mais uma vez, é o 3º time com a melhor campanha visitando. Então, o São Paulo tem que tomar cuidado, apesar de, novamente, né, São Paulo ser um time muito maior do que o Curitiba, tá com a sua torcida ao lado, hoje a torcida promete apoiar durante os 90 minutos, enfim... O clima tá perfeito pro São Paulo ganhar. Essa é a verdade. São Paulo... É difícil falar isso, mas o São Paulo tem obrigação de ganhar hoje. Pô. Tem obrigação de ganhar hoje. O São Paulo precisa ganhar hoje, tá? Mas vamos falar um pouquinho do São Paulo, já aproveitar, né? Como a gente bem sabe, a gente tá numa sequência ruim. A gente também jogou só 4 jogos pós-Copa e não ganhou nenhum. Foram 2 empates e 2 derrotas. Bem, como eu disse previamente, né? Bem verdade que a gente não jogou no Morumbi ainda, e a maior força do São Paulo nos últimos anos vem sendo justamente a torcida, o Morumbi. A gente não jogou no Morumbi, já vai perder mais jogos, né, por causa do show do BTS, vai perder clássico, que não vai jogar no Morumbi, enfim, não quero nem falar isso agora para não me estressar, mas fato é que o São Paulo quase não jogou no Morumbi, o São Paulo não jogou no Morumbi pós-Copa, né, o Dorival mesmo, ele jogou pouquíssimo no Morumbi desde o seu retorno. Basicamente ele jogou 2 jogos só no Morumbi, esse vai ser o 3º jogo. Então, o Morumbi é uma força do São Paulo, então por isso que eu novamente reforço que o Morumbi praticamente com um público muito bom, né? Não vai estar cheio, mas vai estar com um público muito bom, é obrigação a gente ganhar. Questão de posição no campeonato, o São Paulo tá ali em 12º, né? Só 2 posições atrás, mas como eu comentei, o São Paulo tá a 4 pontos do Curitiba, então o São Paulo não passa o Curitiba em caso de vitória, mas o São Paulo fica ali a 1 ponto, passaria temporariamente o Atlético Mineiro, né, que é o 11º, se o São Paulo ganha, o São Paulo passaria o Atlético Mineiro em saldo de gols, ficaria um tempinho ali na 11ª colocação até o Atlético Mineiro jogar amanhã, mas mais importante, né, do que efetivamente você subir posições, etc., é se distanciar em pontos da zona de rebaixamento. O São Paulo tá com 26 pontos. O primeiro da zona de rebaixamento tá com 22. O que isso significa? 4 pontos. Se São Paulo perde, ele pode terminar a rodada em 15º a 1 ponto da zona de rebaixamento. Então passa a ser muito perigoso. São Paulo ganha, São Paulo abre 7 pontos da zona de rebaixamento. Obviamente, né? Pode terminar a rodada ainda 4, mas não tem o risco de cair. E tem chances, e não pequenas, de até distanciar da zona de rebaixamento, que é o mais importante nesse momento. Quanto mais a gente distanciar da zona de rebaixamento, e eu venho falando aqui constantemente, quanto antes a gente somar esses 45 pontos, a gente começa a olhar mais pra cima da tabela e ver onde a gente tá. Somou 45 pontos na 30ª rodada, aí falta 8, a gente vê o que a gente faz, aonde a gente chega. Mas o foco é somar 45 pontos o quanto antes, pra gente ficar mais tranquilo, e passa muito por esse jogo contra o Curitiba, e passa muito por esse jogo contra a Chapecoense. Pra mim, assim, não dá pra deixar escapar esses 6 pontos, sabe? Já deixamos escapar muita coisa. Esses 6 pontos é importantíssimo. Contra o Curitiba em casa pode ser a virada, totalmente a virada de cabeça, a virada de jogo do São Paulo. É um jogo muito, 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 muito importante. Não parece, mas é realmente muito importante, até pela moral dos jogadores, o reencontro com a torcida apoiando o São Paulo ganhando de 2, 3-0, 3-1, vai dar uma tranquilizada, a torcida vai se sentir com mais vontade de ir pro estádio na terça-feira, e depois eu acho que o São Paulo só joga no outro fim de semana, né, no Morumbi de novo, mas de qualquer forma,
O que eu quero dizer é essa reaproximação entre clube e torcida, dar uma tranquilizada para os torcedores, dar uma tranquilizada na tabela do campeonato, você distanciar da zona de baixamento, tudo isso faz com que o jogo hoje seja muito, 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 muito importante. E a gente precisa dar um jeito de ganhar. A verdade é essa. Seria ideal o São Paulo jogasse bem pra caralho, amassasse, criasse muita oportunidade, metesse 3, 4-0, beleza. Mas se ganhar hoje de 1-0, irmão, 1-0, meter 1-0 hoje, acabou, esquece. Foda-se como jogou. Hoje a vitória é mais importante do que o desempenho. Claro, eu espero ver um bom desempenho do São Paulo hoje também. Porque tá jogando em casa, ao lado da torcida, contra um time que veio da Série B, né? Que é um time que tem um orçamento bem menor do que o nosso. Então a gente precisa se impor e precisa ganhar essa partida. Mas mais do que desempenho, eu só quero a vitória, mano. Eu só quero os 3 pontos. Hoje a gente precisa muito desses 3 pontos pra dar mais moral e, de novo, reaproximar a torcida, convocar a torcida pra ir terça-feira de novo, garantir a classificação contra o Bolívar na Sul-Americana, pegar um Boca ou um Recoleta aí nas quartas de final, que é um confronto acessível. Eu falei aqui, pra mim o time do Bolívar hoje é melhor do que o time do Boca. O time do Boca não coloca muito medo. Ganhando do Bolívar no final de semana seguinte, no domingo, tem Chapecoense. Se a gente ganha da Chapecoense, provavelmente a gente já vai ter aberto aí uns 8 pontos da zona de baixamento. Se a gente ganha esses 2 jogos, né, a gente já passa ali para 32 pontos, vai faltar só 13 para os 45, já dá uma tranquilizada bem legal, tá? Então, é isso, sabe? Acho que hoje tendo 30, 40 mil torcedores do Morumbi, a gente precisa buscar essa vitória. Falando um pouquinho de escalação, desfalques, etc. Primeira boa notícia, Arthur está de volta. Arthur está de volta, foi relacionado, vai pro jogo. E fica a pergunta, fez falta o Arthur? Eu brinquei aqui, eu falei que eu não traria o Arthur, tá? Eu ainda, antes de ver tudo isso, eu não teria trazido o Arthur lá atrás, justamente porque eu achei que ele não ia ser titular. Mas além de ser titular, ele tá se mostrando uma peça importantíssima. Acho que tem que ir pro jogo. Se já tá em condições, tem que jogar hoje, tem que jogar contra o Bolívar. Bota o Arthur pra jogar, que o Arthur vem sendo muito importante pro São Paulo, apesar de eu, honestamente, ainda não achar ele um primor técnico, tá? Eu acho que ele toma muita decisão errada, etc, mas é um jogador que tenta. E hoje os jogadores que tentam, Caleri teve a renovação dele, Luciano já renovou um tempo atrás, eu acho que esses jogadores que se dedicam pelo clube têm que estar nesse momento difícil do clube, assim como o Arthur vem se dedicando, né? Eu espero uma postura do São Paulo hoje um pouco mais agressiva, já que a gente entrou na última escalação com 3 zagueiros. Eu duvido que o Dorival mantenha esses 3 zagueiros. Eu, particularmente, não veria motivo pra gente jogar com 3 zagueiros em casa contra o Curitiba. Então eu voltaria ali pra formação com 2 zagueiros, né? Arboleda e Domingos Duarte. Acho que o Domingos Duarte foi muito bem no jogo. O Arboleda, novamente, né? Que aqui é chover no molhado, mas eu teria rescindido com ele lá atrás. A partir do momento que ele tá no São Paulo, tá jogando, eu vou torcer pro Arboleda ser o melhor zagueiro do mundo, porque eu torço pelo São Paulo. Lucas Ramon deve fazer a lateral direita, obviamente, Rafael no gol, né? A esquerda fica incógnita aí. O Iago, na minha concepção, jogou bem, mas pra mim o Dorival ainda gosta muito do Wendel, né? E principalmente voltando o Arthur, e o Arthur fazendo essa ponta, jogando um pouco mais aberto pela direita, o Wendel é um pouco mais ofensivo, chega mais na linha de fundo. Eu acho que o Dorival vai de Wendel, apesar do Iago ter feito uma boa partida. No meio também é incógnita, muito provavelmente Pablo Maia e Marcos Antônio são titulares, mas Bobadilla e Danielzinho devem brigar por essa outra vaga aí. Não sei quem efetivamente vai fazer, ou até mesmo o Newton, tá? Que fez uma boa estreia como zagueiro. Eu testaria o Newton no lugar do Pablo Maia, tá? Porque o Pablo Maia tá uma porra, mas o Dorival gosta muito do Pablo Maia, né? Mas eu testaria o Newton no lugar do Pablo Maia. Vamos ver o que acontece, mas eu chutaria que Pablo Maia e Marcos Antônio devem iniciar jogando, e eu acho que pelas partidas ruins do Danielzinho, eu acho que o Bobadilla deve jogar também ao lado do Marcos Antônio e do Pablo Maia. Veremos se é isso efetivamente que acontece. E na frente, Luciano, Caleri e Arthur, acho que não tem segredo, isso daí vai pro jogo. Então acho que as maiores dúvidas é na lateral esquerda e esse terceiro volante aí que a gente vai jogar, quem vai jogar ao lado do Pablo Maia e do Marcos Antônio. O zagueiro, eu acho que ele não vai de Osório, eu acho que o Domingos Duarte foi bem, contratou esse cara, não é barato, tem que colocar pra jogar mesmo, e alguém que traz experiência pra zaga, então eu acho que deve ir de Domingos Duarte e Arboleda mesmo na zaga. Então acho que as únicas dúvidas aí fica na lateral e no meio campo, mas deve voltar essa formação com 3 atacantes ali, com o Luciano fazendo essa meia que eu não gosto muito, mas é o que é a vida. O Dorival enxerga o Luciano rendendo ali. Então eu acho que o São Paulo deve ir com essa escalação. Novamente, tem que ganhar, cara. Tem que ganhar, independentemente da escalação, de quem entrar, tem que dar um jeito de ganhar. Hoje a gente precisa muito, muito, muito dessa vitória pra novamente distanciar, acalmar os ânimos e pensar em coisas maiores aí no campeonato. Estaremos em live, né, a partir das 8h30, então.
cola com a gente. Não sei que hora você tá vendo esse vídeo, talvez esteja em live agora, porque se você tá vendo o vídeo aí perto do almoço, eu tô transmitindo a EWC, postei lá no Instagram, né, mas tô transmitindo jogos de CS também. Então cola com nós se tiver à toa aí, só lá na Kick, no YouTube não vai ter... Eu não posso transmitir esse campeonato no YouTube, só na Kick, então lá na Kick eu vou estar em live pra transmitir esse campeonato, fecho a live e depois volto às 8h30 pra acompanhar todos os lances aí e assistir o jogo de São Paulo com vocês. Então cola com nós, vambora, terça-feira estarei no Morumbi, então trazendo conteúdo diretamente de lá, live só pré-jogo, muito provavelmente no TikTok, que é a plataforma mais tranquila de fazer as lives ali no pré-jogo, então devo abrir live no pré-jogo ali no TikTok. E é isso. Então, se gostou do conteúdo, se inscrever aí no canal, de dar aquele moral, deixar o joinha. Tamo junto demais, vamos ganhar hoje, vamos São Paulo, vambora, vamos São Paulo!